Olá, eu sou Mônica Barros, professora de Sociologia, e hoje vou discutir com vocês uma questão da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2021. Trata-se da questão de número 72 da prova QIZ. Vejamos. Temos aqui o extrato de um texto, de uma parte do livro do Ailton Krenak. O livro chama-se Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma adaptação do texto do Krenak. Vejamos. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Esse é o texto, que serve de enunciado, ou melhor, de motivação para a nossa reflexão. Vejamos então o que está sendo cobrado. Com base no texto de Krenak e em seus conhecimentos, que podem ser conhecimentos a partir da sociologia, da geografia e até mesmo da história, assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de alienação e identidade, respectivamente. Então, como é que esses conceitos podem ser compreendidos não só a partir do texto, como também dos outros conteúdos, daqueles conteúdos que foram ministrados no ensino médio? Como vocês podem ver, de 4 questões, a questão correta é a letra A, por isso está assinalado em vermelho. Então, vamos verificar cada alternativa, começando de baixo para cima. Antes, porém, vamos voltar ao texto do Ailton Krenak e identificar as passagens que nos permitem compreender os significados atribuídos por Krenak aos conceitos de alienação e identidade. Voltemos então ao texto. Na primeira frase, como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Aqui, o Krenak está fazendo uma associação entre humanidade, e alienação e aquilo que é o ser, o mínimo exercício de ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Krenak está chamando a atenção para o fato de que 70% da humanidade está alienado daquilo que lhe caracteriza. E o que o Krenak está chamando como característica mínima ou característica fundamental da humanidade, do ser? Ele diz aqui na segunda frase, a modernização fez com que as pessoas do campo e da floresta fossem enviadas, jogadas para as favelas e periferias, onde, nesses lugares, esses indivíduos são vistos apenas, são considerados apenas mão de obra. Veja só, o Krenak não está discutindo esse deslocamento do campo para a cidade, mas a forma como isso se deu e a consequência para o indivíduo. Se nós relembrarmos o conceito de alienação de acordo com a teoria de Karl Marx, nós vamos recordar que, segundo Karl Marx, o momento de mais profunda alienação do indivíduo é quando ele está alienado de si mesmo, ou seja, na sociedade capitalista, e aí a modernização ela se dá na sociedade capitalista, de acordo com o texto do Krenak, na sociedade capitalista, os indivíduos eles deixam de ser proprietários do produto do seu trabalho, eles deixam de ter ingerência, eles deixam de ter controle sobre aquilo que é produzido a partir de si.
Ou seja, o indivíduo ele perde a capacidade, né, de controlar aquilo que é produzido por si. Ele é inserido, ele insere-se, ele é considerado apenas enquanto força de trabalho, isto é, energia necessária para que haja produção, para que se estabeleçam relações sociais de produção na sociedade capitalista. Então, estar, né, deslocado, afastado, expropriado da sua própria essência, né, isso que Krenak estaria dizendo aqui, por exemplo, quando os indivíduos estão alienados do mínimo exercício de ser. Né? Ou seja, daquilo, né, minimamente que lhe caracteriza como ser humano. E isto ocorreria, segundo Krenak, quando esses indivíduos deslocados, jogados para as periferias urbanas, eles são vistos apenas como mão de obra. E quando Krenak quer se referir à identidade, ele está falando de processos de construção coletiva, né, que dão aos indivíduos referência, né, e permite a esses indivíduos estabelecerem ou manterem vínculos com a sua ancestralidade, memória ancestral, com a sua história, né, faz com que os indivíduos tenham, né, a sensação de pertencimento, de fazer parte, né, de uma história. Vejamos o que o Krenak diz aqui. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, então essa memória é a referência que vai sustentar a identidade, e essa memória ela é construída coletivamente, né? A partir, né, ou seja, é construída coletivamente por várias gerações. Né? Se os indivíduos eles não tiverem esses vínculos, eles não estiverem vinculados, eles vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. O indivíduo perde a referência, né? Ele perde a referência não só em termos sociais, como também em termos individuais. Voltemos, então, para as opções que nos foram dadas aqui. Na letra D, nós temos, para o conceito de alienação, consciência e controle plenos das transformações nas relações sociais. Definitivamente, a alienação não diz respeito à consciência e controle plenos, é justamente a falta, a perda da capacidade dos indivíduos, né, de gerir, de ter ingerência, né, de serem propriedade daquilo que se constitui a sua essência. A essência é o trabalho. Né? Então, quando eles deixam de ter ingerência sobre aquilo que é produzido por eles, eles estão no processo de alienação. Então, alienação definitivamente não tem a ver com consciência e controle plenos, mas justamente por essa ausência. Então, essa opção já estaria errada, nós já identificaríamos o erro já a partir da primeira parte, do primeiro período dessa frase. Aí temos a segunda parte, que diz respeito à identidade. Identidade como estranhamento com relação aos espaços herdados e projeto de futuro das coletividades. E aí percebemos que é justamente o contrário. Né? Identidade tem a ver, né, com a memória, né, com a memória ancestral, com a territorialidade, justamente, né, com produções, elaborações coletivas. Então, essa opção errada. A falta de controle sobre processos sociais capitais para a vida das pessoas. Isso pode levar à dúvida, né, quando fala em falta de controle. Porém, o Krenak, quando fala em alienação, ele está falando, né, da alienação dos indivíduos, né, daquilo que o indivíduo perde, né, daquilo com que o indivíduo se afasta. Então, poderíamos até ter dúvidas com relação a isso, mas vejamos a segunda parte da frase, né, o segundo período, no qual identidade seria o apagamento dos tempos e temporalidade precedente
como forma de vínculo coletivo. Identidade não está relacionado a apagamento, muito pelo contrário. Identidade está relacionado à construção, ao fortalecimento, nunca ao apagamento. Portanto, opção incorreta. Vejamos a letra B. A associação dos seres humanos com a natureza fundamental das sociedades. Isso para dizer sobre alienação. Pode gerar dúvidas. Então, vamos ler de novo esse primeiro período da frase. A associação dos seres humanos com a natureza fundamental das sociedades. Não, alienação tem a ver com a natureza dos indivíduos, aquilo que é fundamental, essencial, que forma a essência dos indivíduos. Então, embora pudesse causar alguma dúvida, né, analisando com mais atenção, nós perceberíamos o erro dessa primeira afirmação. Vamos então à segunda afirmação, que diz respeito à identidade. Seria enraizamentos em espaços e temporalidades herdadas que vão construir nexos coletivos, vão construir as articulações. Então, veja só, a identidade seria o enraizamento em espaços e temporalidades herdadas que, por sua vez, vão construir, né, esses nexos, essas articulações coletivas. Poderia causar confusão? Sim. Mas vamos lendo com calma, nós vamos perceber que a identidade, ela diz respeito às construções coletivas, ou seja, às interações sociais que vão coletivamente construir a relação, né, com o espaço, né, e que vão compartilhar dessas temporalidades. Então, não é isso que é herdado que constrói as interações, mas é justamente essas interações que vão produzir esses elementos que serão herdados, transmitidos e compartilhados. Então, essa segunda opção também está incorreta. Vejamos a primeira opção. Por que a letra A está correta? Porque a alienação tem a ver com a dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial da sua natureza. Lembra quando eu falei da concepção de marxiana para alienação? Que a alienação, no seu grau mais profundo, seria aquele momento em que o indivíduo está dissociado, né, expropriado da sua própria essência. Então, tem a ver com o ser humano, com a essência e com a sua natureza humana, tal como está apresentado lá no texto, né, em que o Ailton Krenak, né, questiona como podemos chamar de humanidade, né, dizer que somos humanos, se 70% da humanidade está dissociada, apartada, né, da sua própria essência. Então, já vimos aí que essa frase, essa primeira parte da frase está correta. Vejamos, então, a ideia de identidade. Identidade aqui como interações coletivas construídas a partir dessas heranças e dessas temporalidades, né? Então, essas interações, elas se constroem a partir das concepções que são herdadas, né? E dos processos que são compartilhados, que são vivenciados coletivamente. Temos, portanto, a questão correta. Com isso, eu encerro a participação neste vídeo. Espero que tenha essa exposição, né, essa conversa tenha sido útil para compreender a questão e, quem sabe, ajudar em outras questões. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!